Provérbios 15. Deus, me ensina a encontrar sua voz em meio à ansiedade. Você já sentiu que sua mente não para, mas o seu coração só queria silêncio? Já tentou orar, respirar, confiar, e mesmo assim a ansiedade parecia falar mais alto do que tudo? Há momentos em que o barulho interior é tão intenso que a gente começa a acreditar que Deus se calou. Mas e se o problema não for o silêncio de Deus, e sim o excesso de ruído dentro de nós? A ansiedade não é apenas um estado emocional. Ela é uma experiência profunda de confusão, de medo difuso, de pensamentos acelerados que não encontram descanso. Ela rouba a clareza, enfraquece a fé e faz o coração se sentir sozinho, mesmo quando se acredita em Deus. E é exatamente nesse lugar, onde a alma está cansada e a mente sobrecarregada, que nasce a pergunta mais sincera de todas: como ouvir a voz de Deus quando tudo dentro de mim está em caos? Provérbios 15 nos ensina que a sabedoria de Deus não grita. Ela acalma, ela não pressiona, ela orienta. Enquanto a ansiedade exige respostas imediatas, Deus convida ao discernimento. Enquanto o medo acelera, a voz de Deus conduz com mansidão. Encontrar essa voz não é sobre fazer mais esforço espiritual, mas sobre aprender a silenciar o que não vem dele. Esta reflexão é um convite para você que se sente confuso, inquieto, emocionalmente cansado, para você que tem fé, mas anda exausto, para você que crê em Deus, mas sente dificuldade de ouvi-lo em meio à ansiedade. Aqui não há julgamento nem cobranças. Há caminho, há consolo, há direção. Ao longo desta jornada, você será conduzido a reconhecer os ruídos que abafam a voz de Deus, a compreender como a ansiedade interfere na escuta espiritual e a redescobrir o lugar onde Deus sempre falou, o coração que se dispõe a ouvir, não para eliminar todas as inquietações, mas para aprender a caminhar com sabedoria, mesmo quando elas existem. Se você permanecer aqui, poderá descobrir que Deus nunca deixou de falar. Talvez você só precise aprender a ouvi-lo novamente, no tempo certo, no silêncio certo, no lugar onde a ansiedade perde força e a fé encontra repouso. O barulho invisível que ninguém vê. A ansiedade raramente chega gritando por socorro. Ela se instala aos poucos, como uma névoa silenciosa que vai tomando espaço dentro de nós. De início, parece só um pensamento a mais, uma preocupação inofensiva, uma tensão leve nos ombros. Mas com o tempo, ela vira um ruído constante, uma inquietação que não nos deixa dormir, descansar, orar, ouvir. E quando nos damos conta, o nosso interior está tão barulhento que não conseguimos mais distinguir o que vem de Deus e o que vem do medo. Esse barulho invisível muitas vezes é invisível também para os outros. Quem olha de fora nem sempre vê, mas por dentro tudo dói, tudo pesa, tudo é urgente. E a alma começa a acreditar que está sozinha, esquecida, abandonada no seu caos interno. A ansiedade cria esse cenário, um mundo onde tudo é demais e Deus parece distante demais. E nesse estado, até mesmo a oração se torna difícil. A mente foge, o corpo agita, o coração não sossega. A fé parece frágil, a presença de Deus distante. Mas há algo poderoso em reconhecer o barulho. Quando você começa a perceber que a confusão que vive não vem de Deus, você começa a buscar outra direção. A Bíblia nos diz que a resposta branda desvia o furor. Provérbios 15:1. Isso não vale apenas para conflitos externos, mas também para os internos. Quando nossa mente está em guerra, precisamos de uma palavra mansa. Precisamos da resposta suave que só Deus sabe dar. Precisamos reaprender a escutar. Deus não compete com o barulho. Ele não grita para ser ouvido, ele sussurra. Ele espera, ele toca de forma suave até que o coração, mesmo ansioso, escolha se aquietar.
E talvez esse seja o primeiro passo para reencontrar a paz. Aceitar que Deus está ali, mesmo quando você não consegue escutá-lo claramente. Ele não se afasta. Ele está presente no silêncio que cura, não no ruído que aflige. Se hoje você se encontra dominado pela inquietação, saiba, o barulho não define sua fé. O caos não cancela a presença de Deus. Às vezes, ele está mais próximo do que você imagina. E tudo o que você precisa é reconhecer o quanto o seu interior precisa dele. Porque é nesse lugar onde a ansiedade grita, que a voz de Deus começa a sussurrar e aos poucos transformar. O ruído do medo e o silêncio de Deus. Você já percebeu como a ansiedade é barulhenta? Ela não grita com sons, mas com pensamentos. Ela não precisa de alto-falantes, porque o eco das suas preocupações já ressoa dentro da sua mente como uma tempestade que não cessa. São vozes internas dizendo que algo pode dar errado, que você pode perder, que não está pronto, que é tarde demais. A ansiedade é esse ruído persistente que impede você de escutar a voz de Deus, porque a voz de Deus não compete com o caos, ela sussurra na calma. E é aí que muitos se perdem. Tentam ouvir a direção de Deus no meio do barulho, da pressa, da confusão mental. Mas Provérbios 15 nos mostra que a resposta branda desvia o furor, inclusive o furor dentro de nós. A ansiedade é alimentada pelo impulso, pela necessidade de ter respostas rápidas, de saber tudo agora, de controlar o que ainda nem aconteceu. Mas Deus nos chama a um outro tempo, o da confiança, o tempo da alma, o tempo da eternidade. Deus não é surdo à sua angústia. Ele vê suas lágrimas internas, aquelas que ninguém percebe. Mas Ele não se manifesta no grito do desespero, e sim no recuo da entrega. Enquanto você tenta encontrar soluções racionais para o seu turbilhão emocional, Deus está te chamando para confiar. Não entender, não prever, apenas confiar. É preciso calar para escutar. É preciso pausar para perceber. É preciso parar de lutar contra o medo e começar a descansar em Deus. Não se trata de ignorar os problemas, mas de fazer diferente do que o mundo ensina. Enquanto tudo e todos te empurram para correr, Deus te convida a sentar, a respirar, a lembrar que Ele continua no controle. A ansiedade, muitas vezes, é sinal de que você se esqueceu disso, de que tomou o volante da vida e tentou dirigir por conta própria, carregando fardos que não foram feitos para você. Mas Deus, em sua bondade, te lembra com mansidão. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Salmo 37, 5. Entregar é abrir mão do controle, e confiar é aceitar que, mesmo sem saber o que vem, você está seguro em quem te conduz. Deixe que a voz de Deus encontre espaço entre os seus pensamentos. Diminua o ruído, reduza a velocidade. Nem toda urgência é real, nem toda angústia é permanente. Deus ainda fala. Mas você precisa estar disposto a escutar, mesmo que a resposta não venha em palavras, mas em paz. Porque quando a paz chega, a ansiedade já não manda mais. Quando o coração corre na frente, a fé precisa esperar. Você já sentiu como se estivesse à beira de algo, mesmo sem saber o que exatamente? Um aperto no peito, uma sensação de urgência, o coração acelerado, a mente inquieta. É como se o corpo dissesse, vai acontecer alguma coisa, mesmo que nada de concreto tenha acontecido ainda. Essa é a ansiedade, uma pressa do coração que nem sempre combina com o tempo da vida, e muito menos com o tempo de Deus. Em Provérbios 15, 28 está escrito, o coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios jorra maldades. Esse versículo revela um segredo poderoso. Antes de agir, falar ou reagir, o justo silencia e medita. Ele não se precipita, ele escuta, ele pondera.
Isso é sabedoria espiritual. Isso é fé em ação. Porque quando o coração corre na frente, ele tropeça. Mas quando a fé é quem conduz, até os passos mais incertos encontram firmeza. A ansiedade costuma nos colocar em um estado de prontidão para uma batalha que talvez nunca chegue. Nos arma com defesas, suspeitas e exaustão. E nesse movimento de antecipar o que ainda nem veio, a alma se cansa de tanto lutar sozinha. Mas Deus não te chama para uma guerra interior. Ele te convida para descansar na confiança. Nem tudo precisa de uma resposta imediata. Nem toda dor precisa ser decifrada agora. Nem toda pergunta exige entendimento. Às vezes, tudo o que você precisa é sentar no colo da fé e respirar. Sim, respirar. Inspirar a esperança, expirar a aflição, respirar a certeza de que Deus está vendo o que você não vê e que Ele já está no amanhã que te preocupa hoje. Talvez sua ansiedade não seja falta de fé, mas excesso de controle, de querer garantir que tudo dê certo, de proteger a si mesmo de mais dor, de tentar prever o que está fora do seu alcance, e é compreensível. O coração já foi ferido antes. Mas veja, o medo não pode ser o seu guia, porque onde o medo domina, a fé enfraquece, e onde a fé respira, o medo perde voz. Você não precisa estar sempre pronto, não precisa ter todas as respostas. Você só precisa lembrar: Deus está contigo. Não importa o tamanho da espera, a intensidade da dúvida ou o volume da ansiedade. Deus está aqui. E quando você medita, silencia e entrega, Ele fala, Ele guia, Ele cuida. No tempo dele, da forma dele, com a sabedoria que só o amor verdadeiro tem. Quando tudo silencia por fora, Deus fala por dentro. A ansiedade, muitas vezes, é um ruído ensurdecedor. Ela grita dentro de nós, mesmo quando tudo está em silêncio ao redor. Grita expectativas que não foram atendidas, medos que não conseguimos controlar, preocupações que ocupam cada canto da mente. E nesse turbilhão, o mais difícil é discernir onde está Deus em meio a tanto barulho interior. Em Provérbios 15:13 está escrito: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Há uma relação direta entre o que sentimos por dentro e o que transparece por fora. A alma abatida colore a vida com tons de cinza, mesmo em dias de sol. E muitas vezes essa dor vem justamente por não sabermos mais ouvir a voz de Deus em meio ao caos da ansiedade. Mas Deus não grita. Deus não se impõe. Ele sussurra. Ele fala na leveza. No intervalo entre um pensamento e outro, Ele fala quando você se cala, quando para de lutar contra tudo, quando se rende por um instante. É ali, no lugar onde ninguém te vê, que Ele mais te observa. Onde ninguém te escuta, que Ele mais te ouve. Às vezes, é preciso que tudo se cale por fora para que você finalmente escute por dentro. O silêncio pode parecer desconfortável no início, mas ele é o solo fértil onde a voz de Deus germina. No silêncio, o Espírito Santo se move. Ele toca o coração abatido, consola sem palavras e reconstrói com presença. Quando a ansiedade quiser acelerar o seu passo, respire, feche os olhos e diga: Senhor, eu não preciso entender tudo agora, só preciso de Ti. Essa oração simples tem um poder imenso, porque ela não busca explicações, ela busca presença. E Deus nunca resiste a um coração que o chama com verdade. Você não precisa fingir que está bem, não precisa esconder o cansaço, não precisa se envergonhar da sua ansiedade. Deus conhece cada lágrima que ainda não caiu, cada pensamento que você nem ousa verbalizar, cada medo escondido atrás do sorriso. E mesmo assim, Ele te ama. Mesmo assim, Ele permanece. Mesmo assim, Ele está sussurrando agora: estou aqui. Respira, entrega, confia. A ansiedade grita pelo controle. Deus sussurra pela entrega. Qual voz você quer ouvir hoje?
Ansiedade é excesso de futuro, mas Deus habita no presente. A raiz da ansiedade está quase sempre no amanhã, no que ainda não aconteceu, no que pode dar errado, no que talvez nunca se concretize, mas já assombra hoje. A mente ansiosa vive projetando futuros, tentando prever todos os cenários, se antecipando à dor para, quem sabe, tentar se proteger dela. Mas há uma verdade espiritual profunda que confronta esse comportamento. Deus não se revela no que você ainda não viveu. Ele está no agora. Provérbios 15, 23 diz: o homem se alegra em dar uma resposta adequada, e a palavra, na hora certa, é maravilhosa. E é exatamente isso que Deus faz conosco. Ele nos dá palavras certas, no momento certo. Ele não antecipa revelações. Ele não se apressa. Ele nos ensina a viver um dia de cada vez, porque cada dia tem sua porção de graça e sua porção de desafio. Quando você tenta carregar o amanhã hoje, você se dobra. Você se sobrecarrega com fardos que ainda nem existem. E o coração ansioso se enche de perguntas que Deus ainda não respondeu, porque Ele quer que você aprenda a confiar mesmo no silêncio, mesmo sem garantias, mesmo sem certezas. A ansiedade não é apenas um estado emocional, é também uma crise de fé, porque ela diz: eu preciso saber o que vai acontecer para me sentir segura. Mas a fé responde: mesmo sem saber, eu sigo confiando. Não é fácil, mas é possível. E é isso que Deus está tentando formar em você. Uma fé que não depende de respostas, mas que encontra paz na presença. Deus habita no agora. Ele está nesse exato instante com você, querendo te lembrar que o presente é suficiente quando Ele está presente. Que você não precisa correr atrás do que ainda não chegou, nem se prender ao que já passou. Que o agora, mesmo com lágrimas, é o terreno onde Ele planta paz. Se você está vivendo uma tempestade de pensamentos, pare, respire, volte ao agora. E repita em oração: Senhor, me ajuda a viver o hoje. Me ensina a confiar que o amanhã já está nas tuas mãos. Porque está. O que ainda te angustia já é conhecido por Ele. O que ainda não foi vivido já foi visto por Ele. E se Deus está cuidando, você pode descansar. O futuro não é o seu lugar. O seu lugar é aqui, no agora, com Deus. Quando o silêncio de Deus parece abandono, há momentos em que você ora com todo o coração, busca com intensidade, chora até não conseguir mais, e ainda assim, silêncio. Nenhuma resposta, nenhum sinal, nenhum alívio imediato. E nesses momentos, a ansiedade se agita ainda mais. Porque se já é difícil lidar com a dor, o silêncio de Deus parece torná-la insuportável. Mas Provérbios 15, 29 nos lembra: o Senhor está longe dos perversos, mas ouve a oração dos justos. O silêncio de Deus nunca é sinônimo de abandono. Ele ouve, Ele vê, Ele está presente, mesmo quando não fala. A fé verdadeira se aprofunda justamente nesses intervalos, quando tudo em você grita por uma resposta, mas você decide permanecer. Quando o coração deseja desistir, mas você insiste em confiar. O silêncio de Deus não é vazio. É espaço para escuta, é terreno fértil onde Ele planta sabedoria, mesmo que você só perceba depois. Muitas das respostas mais profundas vêm não quando Deus fala, mas quando Ele se cala. Porque é no silêncio que você se escuta, é no silêncio que você se vê. É no silêncio que Ele revela o que realmente está dentro de você: medos, padrões, prisões emocionais, tudo aquilo que precisa ser tratado antes que Ele te leve para o próximo passo. Deus não se apressa. Ele trabalha em camadas. E enquanto você espera por uma resposta audível, Ele está sussurrando por meio da palavra, das circunstâncias, do seu próprio cansaço. Às vezes, o que Ele quer te mostrar não está do lado de fora, está dentro.
E para ver, você precisa silenciar. O silêncio de Deus pode ser a maior prova de que Ele confia em você, porque Ele sabe que você está pronta para crescer, para amadurecer, para ir além das emoções imediatas e mergulhar em um relacionamento de profundidade com Ele. Um relacionamento onde não se busca apenas o que Ele faz, mas quem Ele é. A ansiedade clama por respostas. A fé escolhe permanecer mesmo sem elas. E é nessa permanência que você vai descobrindo que Deus nunca te deixou. Que Ele sempre esteve ali, segurando sua mão invisível, sustentando suas lágrimas silenciosas, fortalecendo você por dentro, enquanto tudo parecia estagnar por fora. Hoje, se tudo está em silêncio, ouça com mais atenção. Pode ser que Deus esteja apenas te ensinando a escutar de verdade. A voz de Deus é paz em meio ao caos. Você já reparou como a ansiedade tem pressa? Ela quer tudo agora. Ela corre, ela grita, ela sufoca. Mas Deus caminha. Ele não se apressa. E a voz dele, ao contrário da ansiedade, nunca chega em forma de desespero. A voz de Deus é sempre paz. Provérbios 15:1 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Essa é uma pista de como Deus fala. Quando você está em meio ao caos mental, quando seus pensamentos estão acelerados, quando seu peito aperta com tudo o que não pode controlar, pare, silencie e espere. Porque a voz de Deus virá com brandura, não para gritar com você, não para te julgar, mas para acalmar a tempestade que você está tentando controlar sozinha. Deus não compete com o barulho da sua mente. Ele espera que você se entregue. E muitas vezes, a ansiedade cresce justamente porque tentamos resolver com a nossa força o que só pode ser curado com rendição. Você se vê sobrecarregado, tentando manter tudo sob controle e sente que está fracassando. Mas Deus não te chama para controlar. Ele te chama para confiar. A voz de Deus é sutil, mas poderosa. Ela pode vir em um versículo que salta aos seus olhos, em uma frase que alguém diz, em uma memória que toca seu coração, ou, muitas vezes, em um silêncio que abraça. E quando você reconhece essa voz, que não impõe, mas convida, tudo muda por dentro. Não porque os problemas sumiram, mas porque a presença dele acalmou o lugar mais importante, o seu interior. Ouvir a voz de Deus é um exercício de fé, não de lógica. E quanto mais você se aproxima, mais você aprende a identificar. Isso vem de Deus ou da minha ansiedade? Deus traz paz, não confusão. Deus traz segurança, não medo. Deus traz clareza, não aflição. É por isso que ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Talvez hoje você esteja cansado de tentar ouvir e não conseguir. Mas talvez você esteja procurando no volume errado. A voz de Deus não está no barulho das exigências, no desespero das metas, no medo do futuro. Ela está onde reina a confiança, onde a alma descansa, onde você se permite ser guiado, mesmo sem saber o próximo passo. A ansiedade grita, Deus sussurra, e no meio do caos é a paz que revela onde ele está. Quando a fé silencia a inquietação. Você já se sentiu sufocado por perguntas sem resposta? Já perdeu noites imaginando todos os cenários possíveis de algo que nem sequer aconteceu? Já viveu dias presos ao "e se", como se prever o pior fosse a única forma de se proteger da dor? Essa é a armadilha da ansiedade. Ela se alimenta da sua necessidade de controlar o amanhã. Ela te seduz com a ilusão de que pensar demais vai impedir que algo ruim aconteça. Mas isso é mentira. A ansiedade não previne, ela paralisa. Ela não te protege, ela te esgota. E é nesse lugar de inquietação que a fé precisa entrar. Não como um grito de otimismo forçado, mas como um silêncio de confiança. Fé não é ausência de medo, é saber em quem descansar mesmo quando o medo tenta te consumir.
é dizer: Deus, eu não sei o que vai acontecer, mas sei que o Senhor está comigo, e isso basta. Provérbios 15:33 diz: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. E talvez a maior humildade que você possa oferecer hoje seja reconhecer que você não consegue sozinho, que você não tem todas as respostas, que você precisa descansar no colo de Deus ao invés de carregar o mundo nos ombros. A ansiedade quer que você prove, controle, resolva, corra. A fé te convida a confiar, render, respirar, esperar. E a diferença entre os dois caminhos não está no que você sente, mas no que você escolhe alimentar. Você pode estar sentindo medo e, ainda assim, escolher fé. Pode estar angustiado e, mesmo assim, escolher orar. Pode estar perdido e, mesmo assim, escolher escutar a voz de Deus no seu silêncio interior. Talvez o maior milagre que Deus quer fazer hoje não está lá fora, está aí dentro, no seu coração. Ele quer restaurar a sua confiança, ensinar você a viver um dia de cada vez, a não se afogar em previsões, a não se machucar com antecipações, a não se sabotar com dúvidas que ainda nem se tornaram reais. A voz de Deus não ignora sua dor, ela a acolhe. Ela não exige que você tenha fé como quem obriga, mas como quem abraça. E quanto mais você confiar, mais você ouvirá. Porque onde há fé, há espaço para Deus se mover. E onde Deus se move, a ansiedade perde força. Talvez hoje, tudo o que você precise seja isso: calar a mente e escutar com o coração. Porque a fé não grita, ela sussurra. E na simplicidade do eu confio, o céu responde. O peso que você não precisa mais carregar, existem dores que não têm nome, apenas presença. Elas chegam sem aviso, silenciosas, e se instalam como um cansaço que não passa. E muitas vezes é assim que a ansiedade se apresenta, não como um grito, mas como uma exaustão que se acumula em silêncio. Você não sabe exatamente o que está errado, mas sente que tudo está pesado demais. E quando tudo pesa, o que sobra dentro da alma é uma vontade imensa de desistir, não da vida, mas de lutar contra ela. Você já sentiu isso? Essa sensação de que está se esforçando demais e mesmo assim nada muda? Essa impressão de que Deus está em silêncio justo quando você mais precisa ouvi-lo? A Bíblia, em Provérbios 15:29, diz: o Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. E esse versículo nos lembra que Deus não está indiferente à sua dor. Ele ouve, ele vê, ele se importa. Mas às vezes ele se cala não por ausência, mas por sabedoria. Porque enquanto a ansiedade te faz correr, a sabedoria de Deus te ensina a parar. Você não precisa entender tudo para confiar. Não precisa ter todas as respostas para descansar. O que você precisa, e talvez seja a coisa mais difícil, é aprender a soltar o controle, a largar o fardo, a dizer: Deus, eu não aguento mais carregar sozinheza, medo, cobrança, dúvidas. Então eu coloco tudo nas suas mãos. E é aí que começa a cura. A cura não está em evitar o sofrimento, mas em permitir que Deus entre nele com você. A paz não nasce da ausência de problemas, mas da certeza de que você não está só. Porque há um Pai que sustenta, um Deus que consola, um Espírito que intercede por você, com gemidos que palavras não conseguem expressar. Talvez você esteja carregando culpas que não são mais suas, cargas emocionais herdadas de histórias antigas, de traumas que você tentou esquecer, mas ainda doem. E a ansiedade é como um lembrete constante de tudo aquilo que você não conseguiu resolver. Mas Deus não te chama para ser perfeito. Ele te chama para ser real, para ser vulnerável na presença dele, para ser filho, filha, para ser amado.
Você não precisa mais carregar o mundo. Deus quer te ensinar a entregar, a descansar, a respirar com leveza, a confiar sem entender, a viver com fé, mesmo em dias de dúvida. Hoje você pode fazer uma escolha: continuar tentando suportar tudo sozinho ou abrir espaço para Deus ser a sua força. Ele não vai exigir explicações, vai apenas acolher você, como sempre fez. Quando o silêncio de Deus é o som da cura, às vezes o que mais desespera não é o que está acontecendo, mas o que ainda não aconteceu. É o silêncio. É a ausência de resposta. É quando você dobra os joelhos, clama, chora e não sente nada. Nenhuma confirmação, nenhuma direção, nenhuma palavra. E nesse espaço vazio, a ansiedade se instala. Ela cochicha no seu ouvido que Deus esqueceu, que você não tem fé suficiente, que você está sozinho nesse deserto. Mas essas são mentiras que nascem do medo. E Deus não habita no medo, Deus habita na verdade. E a verdade é que, muitas vezes, o silêncio de Deus é o espaço onde Ele mais trabalha. Provérbios 15:23 diz: dar resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa. Às vezes, a hora certa ainda não chegou. Porque antes de dar a resposta, Deus quer preparar o coração que vai recebê-la. Antes de abrir os caminhos, Ele quer curar os pés cansados que irão trilhar por eles. Antes de falar, Ele quer que você aprenda a ouvir com o coração e não apenas com os ouvidos. A ansiedade quer que tudo seja agora. Deus quer que tudo seja no tempo certo, e nesse contraste de tempos, nasce a oportunidade de confiar, de silenciar o barulho das suas expectativas para escutar o som suave da esperança. Deus fala em muitas vozes, às vezes com trovões, às vezes com vento forte, mas na maioria das vezes é no sussurro, na brisa leve, no coração que se aquieta. A ansiedade grita, mas a voz de Deus cura. E hoje talvez você não precise de mais respostas, precisa de descanso. Precisa confiar que mesmo quando tudo parece parado, Deus continua trabalhando. Que mesmo quando sua alma grita por direção, Ele está cuidando do próximo passo. Que mesmo quando seus olhos não veem, sua fé pode te levar adiante. O silêncio de Deus não é ausência. É presença sem palavras. É amor sem pressa. É cuidado que não se exibe. E, sobretudo, é um convite a confiar. Se você chegou até aqui, é porque seu coração está em busca de algo mais profundo, de um reencontro, de um recomeço, de uma nova forma de viver com fé, mesmo quando tudo em você quer desistir. E se essa mensagem falou com você, volte sempre que precisar. Esse canal foi criado para isso. Ser um lugar onde você pode descansar no meio do caos e encontrar a voz de Deus no meio do seu silêncio. Deus ainda fala, e Ele está falando com você agora. Vamos continuar essa caminhada juntos? Mais um clamor, uma reflexão feita com fé, carinho e muita intenção, que ela chegue a você no momento que mais precisar e converse com o seu coração. Até a próxima, Deus te abençoe.